todos, bem-vindos ao novo episódio de Pergunte ao Pastor, onde fazemos a tradução para o português de perguntas que foram enviadas para o pastor John Piper e publicadas em seu canal do YouTube Desiring God. E vamos para mais uma pergunta recebida. Pastor, o Papa disse que padres católicos romanos agora podem abençoar casais do mesmo sexo, o que deixou muitos católicos e também não católicos confusos e irritados, como era de se esperar. De acordo com a declaração do Vaticano, essa bênção é para casais em situações irregulares e para casais do mesmo sexo, cuja forma não deve ser fixada ritualmente pelas autoridades eclesiásticas para evitar confusão com a bênção própria do sacramento do matrimônio. Essa chamada bênção divina é para aqueles que, reconhecendo-se desamparados e necessitados da ajuda de Deus, não reivindicam uma legitimação de seu próprio estado, mas que pedem que tudo o que é verdadeiro, bom e humanamente válido em suas vidas e relacionamentos seja enriquecido, curado e elevado pela presença do Espírito Santo. O Papa está se esforçando muito para fazer esse equilíbrio. Mais diretamente, 2 semanas depois disso, foi relatado que o presidente do Burundi, Evariste Ndayishimiye, pediu aos seus cidadãos para responderem de maneira diferente. Se você quer atrair uma maldição para o país, aceite a homossexualidade, ele disse aos jornalistas. Então ele acrescentou, acho até que essas pessoas, se as encontrarmos no Burundi, é melhor levá-las a um estádio e apedrejá-las, e isso não pode ser pecado. Essa foi uma declaração feita para sua nação predominantemente cristã, talvez evocando um contexto como Levítico 20:13. Então, Pastor John, como você responderia ao Papa e ao presidente do Burundi? Bom, deixe-me começar dizendo que tentei muito entender o Papa e o equilíbrio que você disse que ele está tentando fazer. Eu não consigo entender totalmente. Parece contraditório, mas eu vou levar em conta o que eu vejo. Eu acho que o Novo Testamento nos direciona para longe do tipo de bênção que o Papa está endossando e também nos direciona para longe da regra da multidão ou da punição capital oficial que o presidente do Burundi está apoiando. Em outras palavras, o Novo Testamento nos afasta desses dois passos. E acho que o Novo Testamento também dá aos cristãos outra maneira de desaprovar e outra maneira de amar aqueles que consideramos que estão praticando comportamentos que são, em última análise, destrutivos e eternamente prejudiciais. Então vamos começar com o Antigo Testamento e a ameaça do presidente do Burundi de apedrejar aqueles que praticam a homossexualidade. As leis de pena capital no Antigo Testamento, para coisas como adultério, desrespeitar os pais, ter relações sexuais entre 2 homens ou 2 mulheres, definem a maneira como a igreja cristã deve lidar com esses pecados? A resposta é claramente não. Tivemos vários podcasts em que tentamos explicar como o Antigo e o Novo Testamento se relacionam entre si. E digo isso sem negar a autoridade do Antigo Testamento, com sua validade para Israel na época e sua autoridade contínua para os cristãos, como uma consciência de como a vinda de Jesus, o Messias, mudou as coisas. Quando você amaldiçoa os outros, você quer que eles sejam destruídos. Quando você abençoa os outros, você quer que eles sejam salvos. Quando o Novo Testamento trata de imoralidade como adultério ou incesto, que teria sido um crime capital sob o Antigo Pacto, a maneira como lida com esse pecado, por exemplo, em 1 Coríntios 5, é excomungar o pecador da igreja em vez de executar o pecador. Na igreja, o novo povo de Deus, que não é um corpo político, étnico ou civil, a excomunhão substituiu uma pena capital em casos como esse. Então eu pergunto, devemos abençoar o pecado? Quando nos voltamos para as instruções do Papa de que padres católicos fiéis podem abençoar uniões do mesmo sexo, precisamos ser muito cuidadosos ao entender a natureza da bênção. Eu tentei, como disse, entender a formulação da proposta do Papa e ouvi um padre católico defender a proposta do Papa. E não consigo escapar da impressão de que, embora o esforço esteja sendo feito para não consagrar as chamadas situações irregulares, como casamento, o próprio esforço de fornecer uma maneira oficial para que haja uma bênção sobre uma espécie de união entre pessoas do mesmo sexo, que a Bíblia adverte ser maligna e eternamente destrutiva, inevitavelmente comunica que o Papa não mantém essa visão bíblica, pelo menos não com a mesma seriedade definitiva que o Novo Testamento faz.
E a razão pela qual eu digo que precisamos ser cuidadosos ao entender a natureza da bênção é que o Novo Testamento nos diz várias vezes, muito claramente: abençoai os que vos maldiçoam. Lucas 6, 28. Abençoai os que vos perseguem. Romanos 12, 14. Não retribuais mal por mal ou insulto por insulto, mas, pelo contrário, abençoai, pois para isso fosse chamados. 1 Pedro 3, 9. Quando insultados, abençoamos. 1 Coríntios 4, 12. Agora, nenhuma dessas utilizações da palavra abençoar significa uma reunião oficial ou não oficial em que você reúne pessoas que, em seus corações, estão celebrando o pecado. Isso não é o que a bênção significa. Seja dois homens tendo relações sexuais, pessoas celebrando fraude, feitiçaria, calúnia ou adoração ao diabo, seja qual for o pecado. Os mandamentos bíblicos para abençoar nossos adversários, nossos oponentes, nossos inimigos, não são uma ordem para realizar um culto em que você estende uma mão de bênção sobre aqueles que estão celebrando comportamentos que levam à própria destruição e que Deus chama de abominação. Essa reunião não comunicará a verdade bíblica da angústia, perigo e advertência. Se você incluísse esses perigos e advertências na cerimônia de bênção, sabemos que o casal em questão a rejeitaria. Eles a rejeitariam. Se o aviso sobre o inferno fosse incluído no serviço de bênção, se o pecado fosse chamado de abominação durante a bênção, o casal não teria o serviço. O significado de bênção em Lucas 6, 28, Romanos 12, 14 e nas outras passagens é que buscamos o bem temporal e eterno de nossos inimigos, ou daqueles com quem discordamos. Eles não precisam ser inimigos, mas qualquer pessoa com quem discordemos. É isso que bênção significa. Buscamos o bem temporal e eterno de nossos adversários, tanto com palavras quanto com ações, mesmo que isso nos custe a vida. Não desejamos a destruição de ninguém. A bênção é o oposto da maldição. Quando você amaldiçoa os outros, quer que eles sejam destruídos. Quando você abençoa os outros, você quer que eles sejam salvos. Nós queremos que nossas palavras e ações contribuam para o bem deles. Não é uma bênção dar a impressão de tratar com leveza algo que Deus trata de maneira tão séria. Parece bondoso, mas não é bondade. Parece ternura, mas a ternura não é amor, onde clareza e firmeza são necessárias para salvar vidas. A forma que a bênção assume em Romanos 12, 20 é essa. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Em outras palavras, o objetivo não é a afirmação, mas a contrição, o arrependimento e a salvação. Queremos que eles sejam nossos irmãos ou irmãs na presença de Deus para sempre, perdoados e transformados à semelhança de Cristo. Então, partindo para a conclusão, eu acredito que devo concluir alertando os católicos romanos para que fiquem especialmente preocupados com este Papa, o Papa Francisco, pois essa não é a primeira vez que ele se desvia. Ele tem apoiado pensamentos não bíblicos de outras maneiras, não apenas neste assunto. Eu vi em um vídeo aconselhando uma criança, cerca de 6 ou 8 anos de idade, que havia perdido o pai. A criança disse que seu pai era ateu, nunca ia à igreja, que não acreditava em Deus, e perguntou aonde ele estava. E o Papa disse que seu pai estava no céu. O Papa afirmou isso. Não é uma bênção dar a impressão de tratar levianamente algo que Deus trata com seriedade. Isso é muito contrário ao que a Igreja Católica Romana e todas as outras igrejas cristãs têm ensinado. Eu duvido que este Papa acredite que alguém sofrerá eternamente no inferno. Posso estar errado quanto a isso, mas, se for o caso, então as advertências de 1 Coríntios 6, 9 a 10, que diz que aqueles que praticam a homossexualidade não herdarão o reino de Deus, perdem sua seriedade definitiva para ele. É essa a direção que nossa cultura vem tomando há décadas, e é para onde o Papa parece estar indo também. Então, de todas as maneiras, abençoemos aqueles que nos amaldiçoam, mas não estendamos uma bênção sobre a união entre pessoas do mesmo sexo.